Olá a todos, bem-vindo. Essa é a aula número 2 do nosso curso de Programação Estruturada em Python. Nessa aula, nós vamos falar um pouco sobre a estrutura de decisão. E aí, ao final dessa aula, a ideia é que você consiga entender melhor o que é a estrutura de decisão, o que são blocos alinhados, o que são operações ternárias, como se faz para chamar módulos padrão, como gerar números aleatório inteiro e formatação de string. Então, na aula anterior nós falamos sobre a visão geral do que é a programação estruturada, quais são seus fundamentos, principais fundamentos. E um ponto importante é que nós vimos que qualquer algoritmo pode ser escrito combinando blocos formados pela estrutura de controle. Então, é importante ver isso, que blocos de estrutura de controle são usados para criar programas e qualquer algoritmo pode ser construído a partir disso. Então, na programação, no bloco sequencial, eu tenho simplesmente comandos um após o outro. E agora nós vamos ver essa questão do bloco de decisão. O que é esse bloco de decisão? Então, o nosso foco nessa videoaula é o bloco de decisão. Então, no caso do controle de decisão, eu tenho, caso uma condição seja verdadeira, vai executar o bloco A. Do contrário, eu tenho ali a execução do bloco B, certo? Então esse é o ponto principal do que é o controle de decisão. Dada uma condição, se ela for verdadeira, execute o bloco A, do contrário, execute o bloco B. E eu posso ter condições de decisão alinhada, ou seja, eu posso começar a avaliar a condição 1, se a condição 1 for verdadeira, eu faço o bloco A, do contrário, avalio uma outra condição, e assim vai sucessivamente. Então eu posso fazer uma avaliação condicional alinhada, em que eu tenho um bloco de decisão dentro de outro bloco de decisão, de controle de decisão. E aqui começamos então a ver código Python, a fazer programação em Python em si. Então veja, a primeira coisa que eu estou fazendo é a chamada do módulo de randomInt. O randomInt eu tenho aqui no topo, from random import randint. Então, com isso, from random import randint, eu estou importando uma função que é a randint, que me gera números aleatórios, inteiros aleatórios dentro de um intervalo, a partir do módulo padrão random. Então, essa é a forma de se chamar módulos padrão dentro de Python. E aí, logo em seguida, eu tenho print. Bem-vindo ao jogo de adivinhação. Então, o print vai fazer o quê? Vai printar na tela para o usuário essa informação. Nesse caso, eu estou fazendo uma chamada, um texto de chamada para dizer o que é o jogo. Então, eu estou dando um print na tela. Eu estou simplesmente exibindo esse texto na tela. Bem-vindo ao jogo de adivinhação. Em seguida, eu estou fazendo aqui a int input digite um número inteiro entre 0 e 10. Então veja que nesse momento o que eu estou fazendo aqui é criar a variável a. Essa variável vai ser do tipo inteiro, o int está me dizendo isso. E o input é uma função que faz o quê? Que vai ficar esperando que o usuário digite o valor inteiro na tela. Ao mesmo tempo que essa variável, que esse input espera o número digitado pelo usuário, ele ao mesmo faz o seguinte, ele digita na tela também essa frase, digite um número inteiro, um número entre 0 e 10. Ou seja, ele faz a função do print e de input ao mesmo tempo, no sentido de que ele está esperando, está exibindo na tela o texto, digite um número, e esperando a entrada do usuário, que é o número entre 0 e 10. Em seguida, o input ele vai receber a entrada vai ser do tipo texto, eu faço a conversão desse texto para um inteiro com a função int. Então eu estou fazendo aqui uma conversão de string, de texto, para número inteiro, certo? Em seguida aqui, ó, no B, estou fazendo B igual a randint 0 e 10. Ou seja, o B vai assumir um valor entre 0 e 10. Essa função aleatoriamente vai fazer com que o B
seja um valor inteiro entre 0 e 10. Agora, em seguida, eu faço minha primeira estrutura de decisão. Então, bem aqui, eu estou colocando if A igual a B, faço o seguinte. Então, veja, em Python, os blocos são definidos por indentação. Veja que aqui eu tenho a minha estrutura sequencial, from random import rangeInt, print b, a igual a int input, digite o número, b igual a rangeInt, ou seja, b vai assumir um número inteiro entre 0 e 10. E aqui estão com o início da linha, então estou começando a escrever logo no início da linha. Então essa primeira parte é o meu primeiro bloco. Em seguida eu tenho if a igual a b. Então esse igual está fazendo o que? Verificando se a tem o mesmo valor que b. Então quando eu faço apenas o igual, eu estou atribuindo b vai ter um valor entre 0 e 10. Então igual sozinho é atribuição. Dois iguais é comparação. Então estou comparando A com B. E aí eu tenho o que? Finalizo o meu comando if com os dois pontos. E em seguida eu faço o que? Dou 4 espaços. E depois desses 4 espaços eu começo a escrever o seguinte bloco, o bloco seguinte. Então os blocos, né, os meus blocos, a minha estrutura de blocos em Python, nesse caso aqui, ele está sendo separado por indentação. Então, se eu pegar o código logo de cara, batendo o olho, eu já vejo aqui o meu primeiro bloco, certo? Um bloco de condicional com if e, em seguida, a marcação no bloco que vai ser executado se A igual a B. Então, meus blocos em Python são separados por indentação. Então, na linguagem do tipo C, geralmente eu tenho ali as chavezinhas indicando a chave de abertura e fechamento para indicar que aquilo é um bloco. Em Python, não. Em Python, isso aqui já é a ideia que seja o mais visual possível. Então, só de olhar o código, eu consigo ter certeza de que estou vendo um primeiro bloco, um segundo bloco e um terceiro bloco. Então, a minha estrutura, a estruturação do meu código, ele é o mais visual possível. Então, como essa estrutura é extremamente visual, é extremamente fácil de compreender para o ser humano, nós costumamos dizer que Python é uma linguagem de altíssimo nível, no sentido de que favorece a legibilidade do código para o ser humano. Então, quando você cria um código em Python, ele vai favorecer esse aspecto, o aspecto da legibilidade, ou seja, é um código feito para ser humanos lerem. Tem esse aspecto de visualização do código. Então aqui eu tenho o meu condicional se A for igual a B, faça. Do contrário, faço o seguinte. Então eu tenho aqui, se A for equivalente a B, coloque R. Parabéns, você acertou o número. Parabéns, você acertou. O número era. Aqui eu estou usando o comando format que nós vamos ver com mais detalhe a seguir. Mas a ideia é que dentro dessas chavezinhas aqui, nessas chavezinhas aqui, vamos substituir o valor dessa chave pelo número B. Então, isso que ele está fazendo aqui, vai pegar o valor dessas chaves e o format vai substituir essa chave por B. Se o A não for igual a B, ele vai pular para o bloco else. Então, caso A não seja igual a B, se A for igual a B, faça o seguinte. Do contrário, então o else está representando do contrário. Faça R, não foi dessa vez. O número era. Então aqui eu vou dar um print para o R, indicando que o número que ele digitou não era o B. Então o que esse format faz? Esse format eu uso para formatar strings. Então veja esse caso. Eu estou dizendo que A é igual a 3 e B é igual a 5. Em seguida eu escrevo R, A. Então fique atento a isso aqui. Chaves 0, B igual
chaves 1, C igual a 0, x1, que é igual a 2. Então a ideia é que eu faça o quê? Formate A, B, A vezes B. Então a sequência aqui é A é o 0, B é o 1 e A vezes B é o 2. Então ele vai substituir aqui A, no lugar do 0 ele vai colocar o valor de A, que nesse caso é 3. No lugar do 1 ele vai colocar o valor de B, que vale 5. E no lugar aqui em C ele vai pegar o que? 0, que é o meu A, que vale 3. 1, x, 1, que é o B, que vale 5, igual a 2, que é A vezes B, que vai dar 15. Então veja, quando eu pedir para printar o R, o que ele vai escrever é A igual a 3, B igual a 5 e C igual a 3 vezes 5, que é igual a 15. Então eu estou usando esse formato para formatar strings. Então eu começo a dizer a posição. A vantagem do format está aqui, por exemplo, eu estou conseguindo usar os mesmos valores posicionais de A e B em outra posição da string. Por exemplo, C igual a 0 vezes 1, ou seja, o primeiro elemento que está no format vezes o segundo elemento que tem no format. E aí eu tenho essa possibilidade de formatação de strings. Então, voltando aqui ao nosso caso de decisão, da estrutura de decisão, eu novamente faço a importação do módulo RandInt para pegar um inteiro, exibo na tela bem-vindo ao jogo de adivinhação e tenho aqui A igual a int input, digite o número entre 0 e 10 e B RandInt, como fizemos a outra vez. Agora eu tenho aqui, se A igual a B, parabéns, você acertou. O número era printr. Então, finalmente eu tenho aqui elif. Se A for menor do que B, ele vai printar na tela. Não foi dessa vez. A ideia é que o número era B igual a 0. Ou seja, eu vou colocar aqui o valor do B. Então era, se A for igual a B, faça o primeiro bloco. Do contrário, se A for menor que B, exiba na tela essa informação. A era menor que B. Então não foi dessa vez. A era menor que B. Do contrário, não foi dessa vez. A era maior que B. Então aqui eu tenho, se A é igual a B, parabéns, você acertou. Elif, caso A não seja igual a B e A seja menor que B, exiba isso. Do contrário, faça o seguinte, né? Não foi dessa vez, A era maior que B. Então avalia, A é igual? Sim. A é menor? Não, A era menor. Do contrário, a gente garante que B, A era maior. Então tenho aqui 3 blocos que poderão ser executados caso uma das condições sejam verdadeiras. Então eu tenho aqui essa estrutura de decisão. Então A igual a B, A menor que B, e caso contrário, caso nenhuma das duas opções anteriores sejam verdadeiras, ele executa essa terceira opção. Além disso, eu posso ter os chamados blocos aninhados. Aninhados é que eu tenho um bloco dentro do outro. Então eu tenho novamente o meu jogo de adivinhação. Caso A seja igual a B, o primeiro bloco é executado. Parabéns, você acertou. No segundo caso, ele vai fazer uma avaliação. A é menor do que B. E vai falar, não foi dessa vez. A era menor que B. E ele vai colocar entre parênteses o valor de B. Quer tentar novamente? Então ele está perguntando para o usuário, você quer de novo? E tenho aqui a construção da variável novamente. Novamente vai ser um input, ou seja, eu vou ter um texto. E aqui esse input eu vou pedir para o usuário, digite S para sim e N para terminar. Significa que se ele digitar N, nossa condição não vai ser realizada. Então, se ele digitar S, eu vou verificar. Bom, o usuário digitou novamente. E aí agora eu tenho essa estrutura. Então veja, eu tenho aqui o meu elif, A menor que B, se acaso A for menor que B, ele executa esse segundo bloco. Então dentro desse segundo bloco, eu tenho aqui o if novamente
que vai fazer essa outra avaliação. Então veja, se novamente for igual a S minúsculo ou novamente igual a S maiúsculo, ele vai fazer a execução desse segundo bloco. Então veja, if novamente igual a S, or ou novamente igual a Szinho, Szão, faça A igual a input, digite um número entre 0 e 10. Se A igual a B, parabéns, você acertou, o número era tal. Do contrário, print, não foi dessa vez. A era maior do que B. Então veja que, caso contrário, ele executa essa parte. Então eu tenho aqui um if, um outro if dentro do if else, elif. Então tenho um if dentro de um elif e um outro if. Então essa é a ideia da estrutura de blocos alinhados. Então tem uma sequências que serão executadas caso determinadas condições sejam verdadeiras. Veja que se a pessoa digitar um n, como ele não, o que ele digitou não é nem Szinho nem Szão, essa estrutura aqui interna não vai ser nem sequer executada. E aí o nosso programa termina, certo? Então ele está executando aqui dentro dessa região. Se A for menor que B, ele executa dentro dessa região. Então dentro dessa região eu tenho o segundo bloco, que se o novamente for S, ele vai executar esse terceiro bloco. E aí eu tenho, se o que ele digitar A for igual a B, ele executa esse quarto bloco aqui, em que R, parabéns. Do contrário, ele executa esse outro quinto bloco. Então essa é a ideia dos blocos alinhados em programação estruturada. Então é isso aqui que estamos começando a ver sobre blocos alinhados. Além disso, nós temos a opção de condicional em Python, que é a operação ternária. Na operação ternária, eu vou ter o seguinte, veja, faço A igual a 2 e B igual a 3. E aí eu pergunto para você, qual vai ser o valor que vai estar na variável C? Então vamos lá, vamos pensar um pouco. C é igual a if A menor que B, else B. Então eu estou dizendo aqui, C será atribuído a C o valor de A se A for menor do que B. Do contrário, C terá o valor de B. Então essa é a ideia aqui dessa operação ternária. Então eu tenho aqui B igual a A se A for menor do que B. Do contrário, C terá o valor de B. Então, A é menor que B? Sim. Então, como A é menor que B, se eu der um print em C, o valor de C vai ser 2. Então, essa é a ideia da operação ternária em Python. Mas eu posso ter combinação de operações ternárias também. Então, veja, A igual a 2, B igual a 3. C vai ser igual a se A vezes B for maior do que 10. Do contrário, C terá o valor de B se A vezes B for maior do que 20. Do contrário, C terá o valor de zero. Então veja que eu posso fazer combinações em linha dessas operações ternárias e fazer esse condicional em uma única linha. Aquela estrutura de blocos alinhados, que lembrava a ideia de blocos alinhados, aqui eu tenho estruturas ternárias alinhadas. Então eu tenho aqui essa possibilidade de atribuição para C. E aí eu pergunto, qual será o valor de C nesse caso? Então, qual que é o valor de C aqui? C vai ser igual a se A vezes B é maior do que 10. Do contrário, C será B se A vezes B for maior do que 20. Do contrário ainda, C terá o valor de zero. Então vamos analisar. A é 2 e B é 3. Então, 2 vezes 3 é 15. Então A vezes B é maior do que 10. É verdade. Então, C será A se A for maior do que B. É verdade. Do contrário, né, B se A vezes B for maior do que 20. Então ele vai fazer essa análise aqui. A vezes B é maior do que 20? Não. Mas A vezes B é maior do que 10? Sim. Então, C vai valer zero. Então, ele faz a análise de toda essa estrutura para poder definir o valor de C. Ele tem que analisar todos os condicionais ifs para poder analisar essa verdade. A vezes B
é maior que 10? 2 vezes 3 é 15, é verdade. Mas A vezes B é maior do que 20? Não. Então, C vai ter o valor de zero. Então é isso. Essa é a ideia geral dessa nossa aula de hoje. A ideia é fazer aulas mais curtas para que possam acompanhar sem grandes dificuldades, né? E nessa aula nós vimos esses pontos, que foi o quê? A questão do que é o controle de decisão, como formatar strings e como eu faço para ter essa estrutura de ternária, essa estrutura de opções ternárias. E como eu faço também a questão dos blocos aninhados. O que são esses blocos aninhados? Ok? Então, para a próxima videoaula, vamos continuar a falar sobre essas estruturas condicionais que temos aí na programação estruturada. Então, até a próxima.